Scott Ritter falou outro dia numa entrevista, agora não lembro se foi ele ou o McGregor, eu assisto os dois toda hora, eu não estou lembrado, assisto tanta gente no exterior que eu acabo confundido. Mas ele falou uma coisa que é de verdade: o comportamento do Azov foi pior que o do ISIS, fizeram coisas piores que o do ISIS e ninguém fala nada. O Azov na Ucrânia fez coisas muito piores que o ISIS e ninguém fala nada. Quer dizer, uma hipocrisia desgraçada isso daí, né? Hoje eu publiquei um vídeo falando que você não vai aprender nada na imprensa assistindo sobre a Ucrânia assistindo essa imprensa aí, porque são sempre aquelas platitudes, aquelas notícias babacas que a gente conhece aí, mas o pessoal não fala a realidade das coisas. Não fala. Gente, o ISIS é um exército de aluguel. Ele atende interesse de turcos, ele atende interesse de americanos e por aí vai. Ele tem. Eu estava vendo outro dia, nesse livro que eu falei para vocês, pelo que a gente entende, o ISIS tinha trânsito livre pela fronteira da Turquia para poder atacar as unidades do YPG. Quer dizer, é muita. Olha, gente, se vocês forem estudar essas guerras com uma lupa, vocês não acreditam em mais nada. Desculpa, Rogério, te interrompi. Não, mas é isso, não, é certinho, é isso mesmo. O grande problema é a hipocrisia. Então, é isso que eu digo. Muitas vezes a gente não bate de frente, porque as pessoas estão tão preparadas para acreditar numa versão que a mídia colocou na cabeça delas durante tantos anos, que quando você vai relatar um fato, as pessoas acreditam que você esteja falando alguma coisa absurda, porque eles têm muita gente tem uma percepção enviesada que está aí durante anos ouvindo na Globo News, está lendo no UOL, está lendo nesses meios aí na Folha de São Paulo, está lendo nesses meios, né? Eu cito aqui nominalmente para ilustrar, mas efetivamente, gente, olha, vamos falar a verdade, uma imprensa chapa branca. É uma imprensa chapa branca dos globalistas, dos neoimperialistas, dos neoliberais extremados, né? Dos liberais de um modo geral. Não é por acaso que a Globo faz defesa de pautas liberais, ultraliberais, tanto na economia como nos costumes. Eu falo, pessoal, determinados ministros do Supremo Tribunal Federal que têm, muitas vezes, aí, tomado decisões, segundo eles, de acordo com a vontade das ruas, eles são de direita ou são de esquerda? Porque na questão dos costumes, eles costumam atender pautas identitárias que são, muitas vezes, vinculadas à esquerda. E quando a gente trata de pautas econômicas, eles são ligados ao que existe de mais ultra-neoliberal em relação ao que se postula ser de direita. Então, eles não são de direita nem de esquerda. Eles estão atrelados a uma mentalidade que é uma mentalidade por si liberal e que leva muito pouco em conta as necessidades das pessoas. Essa história de voz das ruas, aliás, é importante fazer essa ressalva. O que é Voz das Ruas? É o que você ouve aqui no Arte da Guerra, o que você ouve no meu canal, ou o que você ouve na Globo News. Porque, claro, que a Globo News chega para muito mais gente, mas a verdade é uma só. As pessoas que às vezes não têm tempo de obter uma informação plural, o que acontece? Elas ficam à mercê de uma informação pasteurizada, que é enviesada e que tem o objetivo de colocá-las, muitas vezes, numa situação de absoluta complacência em relação ao seu próprio destino, né? A fatalidade do seu destino. Porque quando você ouve que a Ucrânia está ocupada pelos russos, por exemplo, Mariupol, hoje parece que em Azovstal os ucranianos resolveram se entregar lá o que faltava de focos remanescentes. Mas aí a mídia, a Globo, estava ouvindo agora há pouco, ela diz o tempo todo, olha, mas a Rússia invadiu a Ucrânia, é o agressor, aí coloca 4, 5, 10 analistas num degradê, todos pensam da mesma forma. Mas eles não falam nada sobre a questão da ocupação da Síria, sobre a questão da retaliação da Líbia, sobre a questão da retaliação da Iugoslávia. Por que eles não falam nada? Por que eles não comentam? Olha, tem um problema aqui, o russo não devia estar em Mariupol, porque tem mapas internacionalmente reconhecidos e tal. Mas Guantánamo, que é um limbo jurídico. Guantánamo, que é um limbo jurídico. Ah, mas Cuba assinou na base do canhão, meu camarada. Assinou na base do canhão, com o canhão apontado para a Assembleia, você assina qualquer coisa. Não resta a menor dúvida. Vamos deixar de ser hipócrita, pessoal. Não resta a menor dúvida. E o grande problema é que não há contraditório. Porque a gente fala uma coisa aqui, e se aparecer alguém que pensa diferente, não é problema nenhum. Eu sempre digo, se você pensa diferente, vamos trocar impressões, trocar ideias, trocar reflexões, observar as coisas como elas são, para ver se a gente consegue aprender um com o outro. Não, lá só tem uma matéria. A Ucrânia foi invadida pela Rússia. A Rússia é um país opressor. A Rússia é uma ditadura. Mas a Arábia Saudita nunca é.
Quando muito, medieval, cara. Uma ditadura medieval. Pior que a do Irã. Você tem muito mais liberdade no Irã do que na Arábia Saudita. Não, mas não resta a menor dúvida. Tem muito mais liberdade no Irã do que na Arábia Saudita. Isso é um fato. Não resta a menor dúvida. Essa é a pura realidade. Agora, como a mídia fala que o grande problema é a teocracia iraniana e que a Arábia Saudita tem pequenos problemas, mas agora está acontecendo uma série de situações, estão acontecendo, então tem concessões, está melhorando, vai melhorar, a Arábia Saudita vai ficar bacana. O Irã não tem jeito. O Irã, ou você tem uma revolução pró-ocidental lá, ou não tem jeito. O governo libanês, da mesma forma, precisa ser deposto porque tem corrupção. Gente, essa história da corrupção não me entra na cabeça. Quando eu ouço que a Álvares e Marçal, com todo o respeito que me é devido a Álvares e Marçal, nunca vi na minha vida nada que pudesse, em tese, desaboná-la, mas tem uma coincidência. O ex-juiz e ex-ministro foi trabalhar nessa empresa e essa mesma empresa foi contratada 2 vezes para fazer auditoria no Banco Central do Líbano e as pessoas eram chamadas para se manifestar na rua no Líbano com o mote vem para a rua. Isso foi produzido em algum escritório em Washington, em Londres, certamente. Vem para a rua contra a corrupção. Isso é um absurdo. Isso eu não estou defendendo. Não vem aqui alguém amanhã depois dizer que eu estou dizendo que eu estou aprovando, estou dizendo que o governo da Dilma era maravilhoso. Eu não estou falando isso, gente. Separem as coisas. Vamos ver as coisas com distância. Tá? Mas que foi um padrão de revolução colorida, foi. A gente sabe disso. Isso aí, exatamente. Todas as características, né? Exatamente. Todas as características. Exatamente. E a Globo, eu acho que assim, um parâmetro é ver de que lado está a Globo. De que lado está a Globo naquele momento, de que lado está a Globo hoje. Então, eu falo sempre que a Revolução Colorida no Brasil ela tem uma característica de continuidade. Aí vem o sujeito que gosta do Bolsonaro e diz, não, começou agora, porque no tempo daquele 2013 era contra a corrupção, porque tinha muita roubalheira. Aí vem o sujeito que gosta do Lula e diz, não, a corrupção, a Revolução Colorida de 2013 parou ali, porque agora realmente o Bolsonaro é fascista, genocida, nazista e tudo mais. Gente, isso aí são gêmeos univitelinos. Podem jogar todas as bombas atômicas que vocês tiverem, mas são gêmeos univitelinos. Eu digo que o Lula ladrão e o Bolsonaro genocida são gêmeos univitelinos, porque são produções de panfletárias. Ah, você está defendendo um, está defendendo o outro. Não estou defendendo ninguém. Eu só estou dizendo que esses chavões, para sensibilizar a opinião pública, eles são claramente vinculados à exploração de ressentimento. Aí o sujeito vai e ele acha que tem razão. Eu estava esses dias numa festa ouvindo uma pessoa que eu julgava que bem formada, né? Estudou na GV e tudo mais e tal. E aí ele disse para mim, você viu aí o que está acontecendo no Brasil, que estão roubando a corrupção e tá demais, já desde... E aí eu digo para ele, mas qual é a sua solução? Ele, eu estou esperando a terceira via, porque nós precisamos de uma terceira via, porque a corrupção do PT e agora a corrupção do Bolsonaro, a rachadinha e tudo mais, papapá. Eu digo, mas... E ainda ele perguntou assim, comandante, ele me perguntou na maior cara de pau, você não acompanha grupo de WhatsApp, não? E eu ouvi ali impassível, né? Você não acompanha grupo de WhatsApp, não? Você não está vendo esse negócio da rachadinha lá, do petrolão? E a gente está esperando a terceira via, precisa aparecer alguém aí para moralizar, porque nós estamos vivendo aí no meio da corrupção. Aí alguém diz assim que o Lula não roubou. Eu não estou julgando a idoneidade ou não idoneidade do governo Lula, a virtude ou defeito do governo Bolsonaro. O que eu estou dizendo é que esses chavões, eles são colocados para exploração de ressentimento. Corrupção no Brasil sempre é dividir a sociedade, né, Rogério? A gente sabe que a base de tudo é dividir para governar, sempre foi isso daí. Só que eu acho que a gente está vivendo um mundo meio entrópico, né? Porque eu não sei se, por exemplo, se daria certo hoje outra revolução colorida. Vai ficar bastante complicado. Mas são os mesmos agentes. Ah, sim, sem dúvida. Eu lembro de um livro que o Paulo Francis, que acho que é insuspeito, né? O Paulo Francis falava sobre corrupção na Petrobras, no tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, muito claramente, sim, inclusive citando cifras de dezenas de milhões de dólares, atribuindo lá a um diretor. Foi o que matou o Paulo Francis. Ele teve um mal súbito aí, porque processaram ele nos Estados Unidos aí, ele acabou se desgostando e teve uma doença e acabou morrendo. E aquilo ficou o dito pelo não dito, né? Porque naquele momento a imprensa gostava do governo que estava à frente do país, estava gerenciando o país de acordo com
o que eles acreditavam ser o melhor. Eu até hoje, quando ligo na Globo, e o pessoal fala, mas como é que você assiste a Globo? Eu gosto, porque eu quero me referenciar, né? Você tem guts, Rogério, eu te admiro. Eu te admiro, mas essa daí, olha, aqui você ganhou o meu respeito. Eu não consigo assistir aquela porcaria, cara, eu não consigo. É tóxico, vamos combinar, é tóxico, é tóxico. Mas aí eu vejo tudo que se fala, tudo que se coloca em relação à tentativa de descaracterizar, né, um e outro governo brasileiro dos últimos tempos, e eles sempre falam o seguinte: problema que a gente precisa enfrentar e que nem o governo do PT foi capaz, nem o governo do Bolsonaro foi capaz, nem o governo do Temer foi capaz, é que nós precisamos fazer reformas. Aí quando você ouve a história da reforma, você imagina que seja alguma coisa boa para o povo, de um modo geral. O que é reforma para essa gente? Reforma para essa gente é mais concentração de poder político, mais concentração de poder econômico, mais concentração de processos decisórios na mão de poucos. Eles chamam isso de reforma. Eles dizem que é reforma. Olha, o grande problema... Bolsonaro não pode reclamar do preço da gasolina. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma economia que tem que privilegiar o acionista da Petrobras. Mas se tiver R$15 na bomba, também não faz diferença nenhuma para a Globo. É disso que se trata. Então, quer dizer, eu acho que nesse sentido as pessoas deveriam perceber que há alguns agentes no Brasil que são agentes de desestabilização permanente. Tá? Esse é o ponto. E no Líbano está com cara, está com cheiro, né? Como diz o antigo ditado, né? Pele de jacaré, cheiro de jacaré, anda como jacaré, muito grande deles tentarem alguma coisa novamente no sentido de uma revolução colorida. Problema. Qual que é o problema no Líbano? Pessoal, quando eu acabar a live, pesquisem, por favor, para verificar qual que é a demanda dessas pessoas que protestam no Líbano. Eles estão protestando contra a corrupção. Estão protestando contra a corrupção. Eles estão dizendo que o Banco Central, através de suas instituições, fomentou negócios de empresas corruptas. Então, eles dizem que essas empresas corruptas são ligadas a políticos e que é preciso renovar a classe política. O que aconteceu nessa eleição agora foi que pessoas vinculadas a absolutamente nenhum ideário, que eles chamam de candidatos independentes, ou vinculados a um ideário revolucionário, assim eles chamam, não é? Essa gente aí estaria com o objetivo de reformar a sociedade para o bem da sociedade libanesa. Isso é muito complicado, né, gente?